vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Que Deus abençoe este texto ao teu coração e te dê a revelação profética dessa escritura. Vamos orar. Pai, graças te damos, porque nós não andamos em trevas, mas andamos na luz da tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos revela aquilo que está oculto, porque tu tens determinado que assim o seja. Graças te damos, Senhor, por esta escritura profética que fala-nos a respeito do grande acontecimento, o maior de todos, que os homens haverão de presenciar ou de saber, Senhor, que é o arrebatamento da tua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ansiamos por este momento em que haveremos de estar para sempre com o Senhor. Instrui o teu povo, Senhor, e prepara a tua igreja de uma maneira gloriosa, Pai. Prepara os que ouvirão também por essas fitas. Pai, nós os colocamos diante de ti, ó Deus, para que tu estejas a limpá-los, a prepará-los para aquele glorioso dia da volta de Jesus, para levar os seus. E agora, Senhor, nós abençoamos os ouvidos e pedimos-te, ó Deus, abre os ouvidos e os olhos espirituais do teu povo, para compreender a revelação profética. Dá-nos a graça e a unção para esta hora, Senhor, não só a mim que ministro, mas a todos os que ouvirão. Em o nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, amados. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja e já ministramos domingo passado o início deste estudo. O capítulo 12 trata do arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu, ou seja, dos acontecimentos gloriosos quando Jesus vier buscar a igreja, mas que estão nos céus, no cosmo, no universo.
de cima para baixo. Nós já vimos do ângulo da terra de baixo para cima, e estamos vendo no ângulo do céu para a terra, de cima para baixo. E já vimos domingo passado que aqui existem 3 símbolos: o dragão, que é o símbolo de Satanás, que nos é revelado isto no próprio texto profético que lemos. O versículo 9 nos diz que foi precipitado na terra, o grande dragão foi precipitado, né? A antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então a própria revelação profética nos diz o símbolo do dragão, que é Satanás, que aqui é representado com 7 cabeças e 10 chifres. E nós vimos também, domingo passado, que o símbolo da mulher aqui é a igreja visível, e não o povo de Israel, como ensina a maioria dos teólogos em todas as denominações. Aqui nós estamos diante de um símbolo muito importante, que é a igreja visível, como nós a vemos hoje, nos dias que correm. E aqui esta mulher, ela é vista, vestida do sol, que é a vestimenta de luz, não é? E nós já vimos que Deus é luz, Jesus é luz, e nós somos luz também. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ela está aqui numa posição de autoridade. Ela é vista no cosmos e com os pés sobre a lua. A lua é o símbolo das trevas. E nós vimos aqui que este símbolo representa então o poder de Satanás, o reino de Satanás. E nós, igreja, mulher, a igreja visível, ela tem autoridade, porque Jesus nos deu esta autoridade de pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada haveria de nos fazer dano algum. Portanto, nós estamos aqui diante deste símbolo. O filho varão simboliza não Jesus, porque quando Jesus nasceu, ou melhor, quando ele foi arrebatado, ele não foi tirado com força e violência. A palavra arrebatar significa arrancar com força, com violência, em levar. Eu já expliquei isso. Jesus, quando ele subiu lentamente à vista dos seus discípulos. E aqui o filho varão representa a igreja invisível, e não o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia não usa símbolos para falar de verdades bíblicas já consumadas. Jesus, quando ele veio à terra, ele nasceu, e aqui ele viveu, e Satanás tentou por várias vezes destruí-lo, até que inspirou os homens a crucificá-lo. Jesus foi perseguido por Herodes, quando ele era criancinha ainda. Enfim, uma série de acontecimentos. E a Bíblia não usa símbolos para falar de fatos passados. Ela usa os fatos. Ela usa símbolos para falar de coisas futuras ou de coisas que estão ocultas. Aqui é a igreja. A mulher é o símbolo da igreja visível. O filho varão é aquele grupo menor que será levado. É aquele grupo que vai ser arrebatado para Deus e para o seu trono, conforme nos diz esta escritura. E aqui, irmãos, nós já vimos isto domingo passado. Quando nós vimos aqui o versículo 2, diz que estando grávida, esta mulher gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quando João tem esta revelação, ele vê aqui a figura da igreja visível e da igreja invisível, ou seja, o arrebatamento, a ruptura, a separação. Ele já vai ver naquele estágio final, ou seja, nos dias do arrebatamento. Quando João tem essa visão, o anjo lhe mostra exatamente este quadro, quando está na iminência de ocorrer esta separação dos dois grupos, do grupo maior do grupo menor, da igreja visível para a igreja invisível. É por isso que esta mulher sofre tormentos para dar à luz, ou seja, a igreja visível está passando por momentos de lutas. Irmãos, eu vejo isto aqui dentro daquele período dos 7 anos finais que eu tenho ministrado, já na iminência, já no término daqueles 3 anos e meio iniciais. Então, esses 3 anos e meio iniciais, a igreja visível, ela estará na terra, mas ao mesmo tempo, nós estaremos enfrentando dificuldades. Agora veja bem, observe um detalhe aqui. Quando a mulher vai dar à luz, quem é que padece mais, a criança ou a mulher? A mulher. A criança padece também, tem alguns traumas ali no nascimento, é traumático, mas quem padece mais é a mulher, ou seja, a igreja visível, que é a igreja que vai ficar para trás. A igreja invisível, que é o filho varão, vai padecer menos nesta situação, e depois do nascimento então muda completamente. E aqui então nós temos uma coisa que eu quero chamar a sua atenção desde já, para uma figura que Deus mostra aqui. Se nós
considerarmos uma mulher, vamos imaginar, porque aqui nós estamos diante de um símbolo, né? Aliás, de dois símbolos, a mulher e o filho varão, a igreja visível e a igreja invisível. Vamos imaginar uma mulher com 1,70 m, uma mulher grávida, né, já nos dias de dar à luz. Vamos dizer que esta mulher pese aí 70 quilos, né, que seria um peso ideal. Não estou falando de uma pessoa forte, bem constituída, uma estrutura, né, não estou falando de manequins dando à luz, estou falando de uma mulher normal, né? Então, 1,70 m, esta mulher deve pesar em torno de uns 70 quilos. Uma criança, quando nasce via de regra com 3,5 kg, é a média. Nós temos alguns médicos aqui que podem confirmar isto, mais ou menos 3,5 kg seria a média de uma criança nascer. Se nós considerarmos a massa, né, de o corpo da mulher, 70 quilos, daquela massa do filho varão, 3,5 kg, o que é que nós temos em termos de percentagem? 5%. Pastor, o senhor está dizendo que a igreja que será levada, ou seja, os santos que vão arrebatar, vai ser apenas 5% da igreja visível? Irmãos, eu não estou dizendo isto, mas Jesus chama-nos a atenção para este fato quando ele fala do sermão profético no capítulo 24 e no capítulo 25, 24 final e 25, ele fala de 3 parábolas, 3 ensinos que ele dá a respeito disto. E quando ele fala no capítulo 25 das 10 virgens que representam ali a igreja, ele diz que as 10 eram virgens, as 10 foram esperar o noivo, ou seja, o noivo tardou, que é Jesus Cristo, que esses quase 2000 anos que ele foi, mas vai voltar e está tardando. E as 10 eram virgens, ou seja, eram esposas ou noivas do Cordeiro, não é? As 10 estavam aguardando, as 10 tinham as suas lâmpadas, tinham azeite, que é um símbolo do Espírito Santo, mas as prudentes tinham o azeite de reserva. As nécias, as loucas, as imprudentes não tinham azeite, e dormiram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, dizendo: eis o noivo, saí ao seu encontro. Ou seja, quando as coisas começarem assim a definir, as coisas vão agitar, mas tem muita gente que vai querer se preparar em curtíssimo prazo, e a coisa não é assim. Eu quero dizer para você que essa preparação é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o caminho. Eu falei hoje de manhã, vou continuar domingo pela manhã, sobre uma palavra muito especial para a igreja. Se você quer aprender coisas, venha pela manhã às 9 horas da manhã domingo, e não falte nos domingos. Mas este é o caminho da santificação, a igreja que será levada, irmãos. A Bíblia diz com todas as letras em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, que Jesus está lavando a igreja pela palavra, com a água da palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisas semelhantes a mácula e ruga, mas uma igreja santa e irrepreensível. É esta igreja santa e irrepreensível que será levada, a igreja santa, santificação. E santificação não é algo que você adquire instantâneo, é um processo de limpeza, é um processo de despojamento, de abandono das coisas que nos atrapalham a viver uma vida que agrada a Deus. A igreja da santificação, a igreja santa e irrepreensível, essa igreja será levada. As 10 virgens estavam lá. O que aconteceu? As que estavam preparadas, diz o versículo 10 do capítulo 25 de Mateus. A Bíblia diz: as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas. As outras ficaram. Não há condenação para as outras, elas não foram lançadas fora, nem nas trevas exteriores. A Bíblia não fala, Jesus não fala nada do destino delas, mas elas ficaram para trás, vão passar pela grande tribulação. E alguém pode dizer: ah, pastor, mas ali, graças a Deus, Jesus fala de 50%. Jesus não está falando em percentual, irmãos, nem esta figura deve ser usada para percentual. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que o grupo que vai subir é bem menor do que o grupo que vai ficar. É isto que você precisa compreender. Não é uma questão de percentual.
E você é uma pessoa privilegiada, você que me ouve por essas fitas, por ser alertado a respeito dessas grandes verdades bíblicas que nós estamos ministrando. Quando ministra essa palavra fora, as pessoas são impactadas. Por quê? Porque elas desconheciam isto. Não se prega isso, não se fala nisso, não se diz essas coisas por aí. E o resultado é que as pessoas não levam a vida cristã a sério, a palavra de Deus a sério, e vão ser deixados para trás. Depois vão cobrar dos pastores que vão ficar também. Na visão de Olaf Rod, na última trombeta, há um quadro que Deus mostra a Olaf Rod ali naquela visão, que eu vou me referir mais à frente, inclusive, e alguns pastores que ficaram e alguns membros levantando-se, irados dentro da igreja depois do arrebatamento, e dizendo: o Senhor não nos disse que tínhamos que levar uma vida santa e irrepreensível para sermos arrebatados, e se eu estou aqui é culpa sua. E aquele pastor dizendo: eu fiz o meu trabalho e fiz muito bem. Ou seja, deixei vocês para trás, falhei com vocês e também falhei comigo mesmo, e ficamos todos para trás. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Por isso você é um privilegiado. Preste atenção, aqui esta mulher aqui é um símbolo, o símbolo da igreja que vai ser deixado para trás. E a igreja que será levada é um grupo bem menor que sai do grupo maior. O grupo que está realmente preparado para aquele dia que Jesus haverá de vir buscar a sua igreja. E você pode estar. Esta palavra que estamos ministrando é para que você se prepare. Eu não quero que ninguém que aqui está, que tem frequentado essa igreja, que nasceu de novo, seja deixado para trás. Deus está trazendo pessoas dos mais variados lugares. Hoje nós recebemos pela manhã 15 pessoas que vieram de outros lugares. Deus está trazendo as pessoas porque são ovelhas dele. Ele quer preparar estas pessoas para o arrebatamento, e eu quero que você participe também deste arrebatamento. O percentual indicado aqui simbolicamente é muito pequeno. O grupo menor que sai do grupo maior. O filho varão, aqui uma massa de 5% considerado a massa, vamos dizer assim, do corpo de uma mulher. Isto nos diz alguma coisa que devemos ponderar. Capítulo 12 então. Diz aqui que esta mulher é vista nos seus momentos de dar à luz, portanto já no final daqueles 3 anos e meio iniciais que eu tenho ensinado aos irmãos, que o arrebatamento vai ocorrer conforme nós temos o entendimento da palavra de Deus, e a grande tribulação começa então nos últimos 3 anos e meio, e o arrebatamento deve ser no meio deste período e não no início, como alguns ensinam. O versículo 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, que são coroas. A sua cauda levava após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Eu tenho que fazer aqui um parênteses para te explicar a respeito deste dragão, Satanás. Satanás, irmãos, ele é uma figura muito mencionada na Bíblia. A palavra Satanás significa adversário. Diabo significa caluniador, difamador. E ele era originalmente Lúcifer, ser de luz, ou portador de luz, o brilhante. Este é o seu nome, que Deus lhe deu quando o criou. Eu quero fazer aqui algumas observações a respeito de Satanás. Primeiramente, ele é visto aqui nas suas consumações. Ou seja, ele é um dragão, e dragão é símbolo de Satanás. O versículo 9 não deixa dúvida, ele é o diabo, Satanás, que engana todas as nações, etc., conforme o versículo 9 nos diz, a antiga serpente, né? O diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então o dragão é este símbolo. E aqui nós vemos que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós estamos vendo aqui as consumações do governo de Satanás na terra. Essas 7 cabeças, eu quero que você abra comigo, capítulo 17, nos fala dessas 7 cabeças. Quando o anjo vai mostrar ali, um dos anjos que tinha 7 últimas taças, né, as taças da ira de Deus, ele mostra a João uma prostituta, aqui um símbolo de uma mulher, que é uma igreja, que está montada sobre a besta, né, que esta besta, o versículo 3 na parte final diz que ela tem
tinha 7 cabeças e 10 chifres. E quando o anjo vai explicar a respeito destas cabeças e chifres, ele diz no versículo 5, ou melhor, 9: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Quando ele vai dar essa explicação das cabeças em relação à mulher, ele diz, mulher aqui no caso uma igreja, ele fala de uma igreja que está localizada numa cidade edificada sobre 7 montes. E nós sabemos que Roma é esta cidade, porque originalmente Roma foi edificada sobre os montes chamados Apeninos. Quem estuda história se lembra que tínhamos até que decorar esses montes Apeninos, né? Que é o Monte Aventino, Palatino, Célio, Esquilino, Vidimal, Querinal e Capitólio. A antiga Roma foi edificada sobre 7 colinas, as 7 colinas de Roma. Por isso, nós estamos aqui diante desta figura. Mas o anjo continua dizendo no versículo 10: são também 7 reis, e nesse caso reis ou reinos. E o anjo diz a João: 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier deve durar pouco tempo. Essas 7 cabeças, portanto, simbolizam 7 reinos, ou 7 governos que tiveram domínio sobre a terra nos dias desses governos, ou desses reinos. 5 já caíram. Nos dias de João, 5 desses impérios já não existiram mais. Eu não sei se eu já falei, mas vou repetir. O Império Assírio já não existia mais. O Império Egípcio, como império e domínio sobre a terra, já não existia também. Existe o país, o Egito, mas não como império, como domínio sobre a terra. Então a Assíria, o Egito, a Babilônia, o Império Medo-Persa e o 5º Império Grego. Esses já não existiam mais nos dias de João. Um existe. Qual era o que existia nos dias de João? O Império Romano. E o outro ainda não é vindo, que é o império do anticristo, que vai aparecer do antigo império romano restaurado, conforme eu já ministrei à igreja. O outro não é vindo, e quando vier, deve durar pouco tempo. O reino mundial do anticristo, o domínio do anticristo sobre a terra, vai durar 42 meses ou 3 anos e meio, conforme nos diz Apocalipse capítulo 13. Foi-lhe dado autoridade durante 42 meses. Ele vai reinar 42 meses. Portanto, essas 7 cabeças aqui são esses 7 impérios. Então quando João, vamos voltar ao capítulo 12, quando Satanás é visto então ali com as 7 cabeças, são esses 7 impérios e os 10 chifres. Os 10 chifres estão na última cabeça, que são o império, são esses 10 reis ou primeiros ministros que vão receber o poder por 1 hora, diz o capítulo 17, que nós estávamos lendo os versículos seguintes, lá do capítulo 17, o versículo 11, 12, 13, fala sobre isso. Eles vão receber esse reino por 1 hora. Irmãos, nós estamos então aqui diante das consumações do reino ou do governo de Satanás sobre a terra. E eu quero falar um pouco sobre a origem de Satanás. Gostaria que você abrisse comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 12, no livro de Isaías, capítulo 14. Todo este capítulo é uma alegoria a respeito de Satanás e da pretensão de Satanás de ser igual a Deus. E começa falando também da sua queda. A partir do versículo 12, Isaías capítulo 14, nós lemos assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. O original aqui é ó Lúcifer, ó brilhante. Como caístes do céu, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, que são os exércitos de Deus, exaltarei o meu trono. Satanás tem trono, ele tem governo. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao inferno, ao mais profundo do abismo. Irmãos, aqui está a origem do pecado no universo, não na terra, no universo. Na terra entrou com Adão.
com a queda de Adão e Eva. Mas a terra é bem mais recente, isso aqui é em tempos imemoriais. Agora, para que esse texto fique completo, eu gostaria que você adiantasse um pouco mais, fosse ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, nós lemos aqui a respeito de Lúcifer também. Dados mais detalhados a respeito de Lúcifer, antes da queda e também em relação à sua queda. A partir do versículo 11, Deus usa aqui a figura do rei de Tiro. Deus não está falando aqui a respeito de um homem que governava a cidade de Tiro. Ele está usando aqui um simbolismo do rei de Tiro para falar de Lúcifer. Toda essa escritura só pode ser aplicada a Lúcifer. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 em diante, diz assim: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição. Outra versão diz: tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Éden, jardim de Deus, não o Éden, jardim de Adão. Cobrias-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Outra versão diz: eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste no monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia em que se achou em ti iniquidade. Agora versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Versículo 19: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados a respeito de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás para todo sempre. Aqui está, irmãos, a descrição de Satanás. Esses dois textos nós chegamos numa visão mais ou menos daquilo que Deus quer nos revelar. A Bíblia não nos revela muito a respeito da origem de Satanás, mas essa revelação nos é dada a respeito deste ser. Primeiro de tudo, ele é um ser criado. Ele é um ser criado. E ele é, na sua origem, era na sua origem um querubim. A Bíblia fala de 4 tipos de seres angelicais ou celestiais: querubins, serafins, arcanjos e anjos. E anjos é uma forma genérica de falar, assim como nós dizemos soldado para um general. O general fulano é um soldado exemplar. Na verdade ele é um general, mas ele é antes de tudo um soldado. Então anjo é uma forma genérica, né? Mas aqueles que não têm, vamos dizer, patentes ou criação diferente são anjos. Mas no exército de Deus nós temos então os querubins, os serafins, os arcanjos e anjos. Satanás era um querubim. A Bíblia diz aqui: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, isto é, te dei governo, te dei reino, te dei domínio. Agora veja bem o que Deus diz ali no versículo 12: tu eras o sinete da perfeição, ou o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lúcifer, irmãos, na sua forma original era lindo, um ser criado perfeito por Deus, tão lindo, tão sábio, tão poderoso, que ele achou que ele podia ser igual a Deus. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição de Deus. Isso para você ter uma ideia do que Deus está falando. Os reis na antiguidade, irmãos, quando eles iam selar um decreto, uma lei, um documento, lavrava-se aquele documento pelo escriba, punha-se ali um lacre, uma cera, e o rei batia o seu anel, o seu símbolo, ele batia ali e selava. Era o sinete do rei, era a assinatura do rei. Satanás era o sinete da perfeição de Deus. Tão perfeito que ele era, tão inteligente. Por isso que nós não somos paradas, nem para Satanás e nem para demônio. Homem nenhum é parada para um demônio. Na carne não, mas em Cristo nós podemos e somos mais do que vencedores sobre eles. É em Cristo.
nele. Em Cristo nós podemos contra ele, mas fora não somos nem início de conversa. Por quê? Porque ele era perfeito em formosura, sabedoria, honra, poder. Satanás, irmãos, ele era um querubim ungido, ele tinha reino. A Bíblia diz que quando ele foi criado, foram criados nele os seus tambores, os seus pífaros. No dia em que eles foram criados, ele também foi criado nele. Por isso alguns entendem e ensinam que Satanás era o encarregado do louvor e adoração a Deus. E como ele falhou nisso, nós vamos ocupar esses lugares. É por isso que o homem foi criado para o louvor e glória do Senhor, para a adoração do Senhor. Satanás odeia o homem, porque o homem está numa posição, inclusive mais elevada do que ele, na posição original que Deus o deu. E nós vamos ocupar esses lugares numa posição ainda mais elevada do que eles, porque seremos corpo de Cristo, coisa que Deus nunca deu. O homem foi criado como coroa da criação de Deus, bem depois desta queda e dessa situação toda que houve lá. Houve então esta situação. Então, ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, preste atenção nisto. Satanás, ele era tão lindo, tão perfeito, tão sábio, que ele arrastou com ele, nesta revolta, 1/3 dos exércitos celestiais. É isso que diz Apocalipse 12, que ele levou após si 1/3 das estrelas, dos céus, ou estrelas de Deus ali, que são os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Eles confiaram, acharam que Satanás realmente era tão poderoso que podia ser semelhante ao Altíssimo. Porque se você prestou atenção na leitura de Isaías, ele diz: eu subirei. E acima das estrelas de Deus, que são os anjos, os governos, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, as estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não disse que ia ser superior, porque ele sabe que nada pode ser superior a Deus, não existe nada, mas ele quis ser igual. Ele disse: eu vou ser semelhante, eu vou ser adorado como Deus, eu quero ser adorado, eu sou tão rico, tão poderoso, tão sábio, tão isso, tão aquilo, que eu vou. E ele arrastou 1/3 dos anjos. Você sabe o que significa isso? Aqui está a diferença entre Satanás e os homens, entre os demônios caídos, os anjos caídos e os homens. Satanás e os demônios conheciam a Deus face a face, viam a Deus todo momento, conheciam o amor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, e mesmo assim se voltaram contra Deus. Por isso não há esperança, não há salvação para eles. Satanás já está condenado. A Bíblia diz, Jesus diz, que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Falta apenas executar a sentença. E Jesus virá com a igreja na batalha do Armagedon, tomar posse da terra e executar a sentença, quando Satanás será preso e lançado no abismo com todos os demônios juntamente com ele. Esta é a execução da sentença. Quando Satanás diz: eu subirei, no extremo norte, ele começou a descer, a cair. Deus desalojou ele dessas regiões lá do Monte Santo de Deus, que é onde está o trono de Deus, o terceiro céu, de que nos fala Paulo na sua visão. Ele foi desalojado de lá, ele foi arrancado de lá e lançado, e ele veio para o cosmos. Tem muita gente que pensa que Satanás e os demônios estão no inferno. Você já viu essas figuras, do diabo e tal, vermelho ou preto, com aqueles chifres, rabo, um tridente na mão, os demônios, caldeirões no inferno, as almas lá dentro, sendo cozidas lá naquele fogaréu, e querendo sair, os demônios, etc., cutucando e mandando para dentro aqueles seres. Eu quero dizer que isso não é uma figura da Idade Média, isso é uma coisa totalmente errada. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que nós não temos, preste atenção nisso, não deixe nada te distrair, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, nós temos que lutar contra os principados, potestades, dominações, poderes, aonde? Nos lugares celestiais. Quando Satanás foi desalojado do Monte Santo, ele veio e parou nos lugares celestiais, ou seja, no cosmos, entre a terra e os céus de Deus, entre a terra e o terceiro céu. É lá que ele está.
É por isso que no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, Daniel jejua durante 21 dias, e no início do jejum de Daniel, Deus manda a revelação profética a respeito das coisas que devem acontecer no final dos tempos. Mas o anjo Gabriel, o poderoso anjo Gabriel, que vem trazendo essas revelações, ele não consegue passar deste reino satânico. O principado que estava, o principado demoníaco com seus exércitos de demônios que estava sobre o reino da Pérsia, diz o anjo, me resistiu por 21 dias e eu não pude passar. Eu tive que pedir ajuda a Miguel, um dos primeiros príncipes. E Miguel veio com os exércitos e eu deixei lá Miguel batalhando. E eu vim, Daniel, para trazer-te a revelação, porque és muito amado a respeito das coisas. Irmãos, é por isso que muitas vezes você vê, parece que um céu de bronze, porque Satanás quer bloquear as suas orações para que elas não passem. Você tem que usar então da batalha espiritual, amarrar os inimigos em nome de Jesus, pisar a cabeça deles em nome de Jesus, submetê-los em nome de Jesus, porque se você não fizer isso, eles vão te atacar, eles vão querer bloquear a passagem das suas orações, das suas súplicas, e que a bênção não chegue a você, porque eles têm esse domínio desta região. Eles não estão no inferno. Essa figura de que Satanás está no inferno, esse negócio que Satanás faz reunião no inferno, isso não tem base bíblica. Ao contrário, o último lugar onde um demônio quer ir é para o inferno, porque lá é o fim dele. Pastor Laércio pregou na quinta-feira, se não me engano, a respeito do gadareno, daquele homem cheio de demônios, que tinha uma legião de demônios. E quando Jesus chegou, ele veio até Jesus, e os demônios, tomando a boca daquele homem, disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te diante de Deus que não nos mande para o abismo, isto é, para esses lugares. Os demônios não querem ir para lá, ou seja, com juramento diante de Deus, eu te peço que não nos mande para lá, mas permita-nos que entremos nesses porcos. Queremos ficar aqui, não nos mande para fora desta província, porque Jesus podia mandá-los ir para o abismo, porque eles haviam profanado aquele corpo, entrando naquele homem e possuindo e destruindo, ou tentando destruir aquele homem. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos, entraram nos porcos, os porcos se precipitaram nos despenhadeiros e morreram afogados com aqueles demônios, né? O texto nos diz isso. Demônio nenhum quer estar no abismo, porque é para lá que ele vai. Deus, ele disse, eu subirei, Deus expulsou eles de lá. Estão nessa região celeste, que a Bíblia chama de região celeste, que é o cosmos. Para lá, de lá eles vão ser desalojados e vão vir para a terra. Quando a igreja subir, eles vão vir para cá. E daqui eles, quando Jesus voltar em poder e grande glória, ele será amarrado juntamente com os demônios e lançado no abismo. E depois do abismo, quando ele sair de lá, com a permissão de Deus, depois do milênio, ele será lançado com os anjos, os seus anjos, ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, onde não existe ninguém. Ele vai ser lançado lá juntamente com aqueles que rejeitaram a salvação de Deus, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Satanás está em plena queda, e ele então, que foi criado como um ser de luz, todo-poderoso, etc, etc, né? Todo-poderoso não vamos usar essa expressão, no sentido que o poder de Satanás é um poder derivado. Deus deu a ele esse poder. Na posição de querubim, ele é um ser poderosíssimo, mas não é o todo-poderoso. O poder dele é derivado. Só Deus Pai tem os atributos, Pai, Filho e Espírito Santo tem os atributos de onipotência, ou seja, todo poderoso. Satanás não é, os anjos não são, os demônios também não são, e o homem menos ainda. Na verdade, apesar que alguns homens vivem como se fossem todos poderosos, né? Mas na verdade nós não somos. Todo poderoso é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Para dar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Nós vamos reger as nações, amém? Você vai reger as nações. Irmãos, nós vamos reger as nações. Nós vamos governar aqui com Cristo. Agora preste atenção, é ao que vencer, não é ao que perder. Não há aqui nenhuma palavra para o que perder, para o que for vencido.
É ao que vencer. Eu quero dizer a você que as 7 cartas ou as 7 promessas do livro do Apocalipse é uma promessa só dividida em 7 partes, e é sempre a igreja na sua totalidade. Ao que vencer eu farei isto, ao que vencer eu farei aquilo, ao que vencer eu farei aquilo outro, ao que vencer eu farei isto, aquilo e aquilo outro. Agora preste atenção. Na última carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, Jesus fala no versículo 21 assim: ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Você prestou atenção nesta vitória? A igreja de Laodiceia, que é a última igreja, a igreja desse tempo, a igreja do povo do juízo, Laodiceia significa povo do juízo, é esta igreja, a última igreja. Jesus faz a maior de todas as promessas: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Onde Jesus está? Sentado no trono de Deus, à direita do poder, à direita do Pai. Ao vencedor, o vencedor vai para lá. Trono, irmãos, fala de governo, de autoridade. É para lá. Deus colocou o homem, o projeto de Deus para o homem não tem paralelo. Deus diz que vai levar aos vencedores para sentar com ele no seu trono. Jesus disse, Jesus fez essa promessa. E Jesus não faz promessa em vão. Ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora veja o capítulo 12, esse texto que nós estamos examinando, o versículo 4. O que ele diz? O versículo 5, né? E deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para onde? Para Deus e para onde? Para o seu trono, para o trono de Deus. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, essa é uma das maiores revelações das Escrituras. É por isso que Deus colocou o homem pouco abaixo dele mesmo. Salmo 8 diz: pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Os vencedores, irmãos, vão se assentar no trono de Deus. Você já pensou o que é isso? Trono significa governo. Deus governa todo o reino dele, todo o universo, tudo que ele criou e tudo que ele cria até hoje, porque Deus é dinâmico. Jesus disse que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e os cientistas dizem que o universo está em expansão, e Deus está criando, e Deus está governando, reinando sobre tudo, e é para lá que vão os vencedores, aqueles que vencerem, não os derrotados, os vencedores. Para Deus e para o seu trono, o filho varão é arrebatado, é arrancado, é tirado e levado para Deus e para o seu trono. É por isso que a promessa de Jesus, ela se casa perfeitamente aqui, quando ele diz: aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se ele é a cabeça e nós somos o corpo, nós vamos assentar no trono. Aonde está a cabeça, estará também o corpo. Não pode a cabeça estar num lugar e o corpo no outro. No céu não. No céu não. Onde estiver a cabeça está o corpo. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos o corpo do qual ele é a cabeça. Efésios capítulo 1 e capítulo 2 nos fala dessas coisas. Irmãos, isso é uma coisa gloriosa, coisa tremenda, a revelação profética aqui. Mas é só para aquele que vencer, para aquele que vencer, para aquele que vencer, para aquele que vencer. Não tem promessa aqui para quem perder. Quem perder fica aqui e passa pela grande tribulação. Não vai assentar em trono e não vai governar com Cristo, não. O universo de Deus, não. Este não vai para lá, porque não há promessa. Você acha que Deus vai colocar derrotados no trono dele? No corpo do filho dele? Não. Não. Preste atenção, eu estou te trazendo uma das maiores revelações das Escrituras. Não existe coisa mais sublime do que o projeto de Deus para o ser humano, mas para o vencedor, para aquele que vencer. E nós somos chamados. Muitos são chamados, disse Jesus, poucos os escolhidos. Agora preste atenção, você foi chamado para ser um vencedor. Agora você será vencedor ou derrotado. Vai depender de você. Mas vencer o que, pastor? O que é que eu tenho que vencer?
Eu vou ter que parar aqui e vou deixar para te dizer no próximo domingo o que é que você tem que vencer. O que é que nós temos que vencer. Irmãos, nós estamos nessa caminhada, eu falei hoje de manhã, nós estamos numa caminhada, estamos num caminho, e o caminho que o Senhor está mostrando, do qual eu estou guiando o povo, naquela visão que eu lhes falei, a respeito que o pastor Matias teve através daquele sonho, eu abordei isso domingo, hoje de manhã, e vou continuar abordando isso domingo que vem, e desde já, eu quero te pedir, não falte, porque é uma visão, a revelação que Deus deu ao pastor Matias, e a interpretação ele me deu nesse domingo de manhã. Nós estamos neste caminho, e o caminho que nós estamos é o caminho da santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor, o caminho da santidade. O que vencer se assentará comigo no meu trono. Aonde é que Jesus está assentado? No trono de Deus, à direita do Pai. Aliás, ele já foi visto, né, como quando aquele primeiro mártir do cristianismo, né, o que foi Estevão, ele diz: eu vejo o Senhor assentado ao lado do Senhor, eu vejo Jesus ao lado de Deus, Pai. E Jesus mesmo disse que ele assentaria. Ele é um vencedor, e o corpo dele terá que ser vencedor como ele foi vencedor. Ele é um vencedor, e nós somos chamados a vencer. E nós vamos falar domingo que vem sobre o que é que nós temos que vencer, o que é que Deus requer de nós. Aquele que vencer eu farei isto, aquele que eu vencer eu farei aquilo, aquilo outro. Você em casa vai ler as 7 cartas, os capítulos 2 e 3 do Apocalipse, e você vai ver as grandes promessas. É uma promessa só, dividida em 7 partes, porque 7 é um número simbólico do todo. Não é de perfeição, perfeição no sentido do todo, do completo, do total. E Deus tem esse altíssimo projeto. A igreja, o filho varão, foi arrebatado para Deus e para o trono de Deus. Se a tua versão não diz isto, pode corrigi-la, porque os melhores textos no hebraico e no grego dizem exatamente, no grego aí no caso, diz exatamente isto, que o filho varão foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É lá que nós vamos parar, e é de lá que nós vamos governar todo o universo de Deus. Irmãos, essa coisa gloriosa que é esse universo, que os cientistas não sabem direito, ou mal nem conhece direito o nosso sistema solar, que é um pequenino sistema dentro de uma galáxia também não lá muito grande, que é a Via Láctea. Existem bilhões de galáxias, ou melhor, milhões de galáxias e bilhões de sistemas solares. Você acha que Deus criou isso tudo aí porque ele não tinha o que fazer na eternidade? Não, Deus nunca faz nada sem um propósito. Tudo isso Deus fez, e ele tem um propósito nisso, e nós vamos governar essas coisas. Do trono, porque quem está no trono está reinando. Por isto, Jesus, a Bíblia diz que ele comprou homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os fez o quê? Reis e sacerdotes. O que é que faz um rei? Reina, e nós vamos reinar com Cristo, porque fazemos uma unidade com ele, do qual ele é a cabeça e nós somos o corpo. Misticamente, nós somos o corpo de Cristo e haveremos de reinar com ele. Amém? Oh, glórias! Irmãos, quando eu estudo esse texto, quando eu ministro isso aqui, eu sinto assim, me dá vontade de fazer aquilo que o pastor Laércio de vez em quando faz, né? Pular e gritar e saltar. Por quê? Porque realmente nós estamos chegando. É este o objetivo maior de Deus. Ele revelou isto aqui. Esta é a escritura profética. Este é o propósito de Deus para conosco. E você é um privilegiado do Senhor, porque você foi chamado para o reino dele, para ser um vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, você deve ser um vencedor. Você foi chamado para vencer. Você tem condições de vencer. E eu vou dizer domingo que vem, com a graça de Deus, em que áreas você deve vencer. Como é que você vai se tornar um vencedor? E é possível ser vencedor. Deus nunca exigiria de nós algo que fosse impossível de nós realizarmos. Amém? Fica em pé e ore a Deus e agradeça a Deus. Senhor, eu não sabia dessas coisas maravilhosas. Afinal, eu estou indo para o trono de Deus. Aleluias. Levante as suas mãos para os céus, louve a Deus nesse instante, agradeça a Deus a revelação que o Senhor está te dando no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Estas coisas provêm do Espírito de Deus.
O Espírito de Deus está te testificando. Graças te dou, Senhor, aleluias. Te exaltamos, ó Deus Altíssimo, pelo teu plano maravilhoso para com a tua igreja, para com o corpo de Jesus, aleluias. Ó Senhor, tu nos fizeste não só como a coroa da tua criação, mas, ó Pai, tu estás num propósito elevado de levar-nos a sentar ao teu trono. A tua palavra diz que os que foram arrebatados para ti, ó Deus, e para o teu trono, são vencedores, vão se assentar com Cristo no trono.